Fala pessoal, tudo bem? Arthur aqui novamente trazendo mais um vídeo para os senhores e hoje trazendo uma reflexão que eu estou vendo presente em muitos vídeos do YouTube agora. Isso é uma coisa até mesmo preocupante, né? Quando você para para pensar, que é: você odeia o seu país? Você odeia o Brasil? Alguma vez você já pensou em sair daqui, em viver sua vida em outro lugar, em fazer sua vida em outro lugar, talvez fazer família, caso você não seja casado, né? Talvez namorar em casar em outro lugar, passar a trabalhar em outro país. Eu digo isso por quê? Porque eu estou percebendo muitas vezes, né, em muitos vídeos no YouTube até que eu vejo as pessoas falando a respeito de como o nosso país está ruim, como o nosso país é uma merda, como as coisas que estão acontecendo não são como deveria acontecer. E eu fico refletindo a respeito sobre essas coisas sempre que eu ouço as pessoas falarem sobre esse tipo de coisa. E claro, eu não estou falando aqui que essas pessoas estão erradas. Para mim, isso é uma coisa completamente, né, que faz completo sentido, visto a situação do nosso país hoje em dia. Mas a questão é justo adiar sua terra natal por causa de problemas atuais? Porque isso é uma coisa complicada. As pessoas às vezes não sabem separar situações de coisas. Eu não considero o Brasil um país horrível. Eu não considero o Brasil um país horrível. Eu já tive oportunidade, né, de visitar outros países, de ir para outros lugares e também de conhecer algumas outras culturas. Eu te digo, nosso país tem preciosidades e recursos que nenhum outro país no mundo tem. E eu acredito que seja uma posição de muita arrogância, às vezes, a pessoa querer descredibilizar tudo aquilo que a gente tem no nosso país por causa de problemas sociais. É claro que todo mundo tem o direito de ir para onde quiser. Se você quiser se mudar para Canadá, para México, para China, para Austrália, para poder fazer sua vida, seja livre para poder fazer isso, certo? Porém, eu trouxe aqui essa reflexão porque eu realmente considero isso um problema muito grande. O brasileiro não sabe valorizar sua terra natal. E eu sei que vocês provavelmente devem ter ouvido isso em muitos outros vídeos do YouTube, né? Pessoas falando a respeito do viralatismo brasileiro, mas isso é verdade. E isso é uma coisa que eu, infelizmente, mesmo vendo muitos canais do YouTube falando contra essa síndrome do vira-lata, eu vejo, na verdade, também muita gente promovendo isso, promovendo essa ingratidão com relação ao próprio país. É claro que o nosso país atualmente não anda bem das pernas, né? Nós vivemos numa situação de dificuldade, né, econômica, né, social, em tantos outros aspectos, né, de segurança. Eu sei disso, eu moro no Rio de Janeiro. Porém, a questão aqui é a seguinte: é justo mesmo a gente passar o dia no nosso país, a tratar o viver no nosso país como se fosse uma coisa tão horrível assim? Quantos países no mundo existem que não são muito piores do que o nosso país, né? É claro que a gente sempre tem que almejar por aquilo que é melhor, eu já falei isso em outros vídeos. A questão do sucesso, a questão do aperfeiçoamento, né? Como homem, como cristão, também sempre almejo o melhor para a minha vida. Mas a questão é justo a gente tratar o nosso país do jeito que a gente tem tratado, né? Só por causa de alguns problemas, né? Ou será que isso é só uma espécie de síndrome causada por a gente pensar sempre como brasileiros de que a grama do vizinho é mais verde? Porque eu já vi gente falando coisas terríveis sobre o nosso país. Eu fico realmente pensando assim: gente, essa pessoa realmente acredita no que ela está falando? E eu não estou aqui querendo negar, com isso que eu estou descrevendo aqui, de maneira nenhuma, que o nosso país vive uma situação maravilhosa. Só que a questão é, a gente tem que separar a fantasia da realidade. Nem tudo que aparece nas redes sociais, nem tudo que aparece, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é o que realmente está acontecendo no país, né? E a gente sim, a gente se depara com situações de violência, a gente se depara com situações de injustiça, de insegurança, em todos os aspectos, né? Na política, na economia. Porém, em outros países, a gente não para pensar nisso. Como é que isso funciona em outros países? Será que nos outros países isso também acontece ou será que a gente só está vendo aquilo que a gente quer ver, né? A grama do vizinho nem sempre é tão verde quanto você pensa, né? Quando eu estava no processo de fazer o roteiro para esse vídeo, né, e também pesquisando algumas coisas a respeito, né, eu sou um cara que gosta muito de ver vídeos sobre geopolítica e de ver vídeos sobre pessoas de outros países conversando sobre como seus países estão. E é muito interessante como às vezes a gente não se apercebe de certas coisas que a gente acha que não acontecem em outros países, quando na verdade acontecem. Eu estava vendo vídeos sobre o Japão, né? Mais especificamente sobre a sociedade japonesa, e como a sociedade é uma sociedade do cansaço, né? É como o japonês médio é super explorado, né?
vivem no serviço, dormem no serviço, e isso tomou uma proporção tamanha de que lá isso já é considerado normal. Por mais que nós vivamos uma vida aqui, né, em que a maior parte da nossa população não seja exatamente rica, né, por mais que a gente tenha a questão da escala 6x1, do regime CLT, a gente não chega nem perto de viver a crise que esses caras vivem no meio do trabalho. Por quê? Porque lá, se matar de trabalhar, até mesmo no sentido literal, é uma coisa cabível, é uma coisa que faz sentido para o japonês. Só para você ver o nível que eles chegaram. Então, quando a gente para poder observar esses problemas culturais, essas coisas que acontecem, né, nesses outros países sem que a gente se aperceba, a gente fica pensando o seguinte: caramba, será que morar em outro país realmente é tão bom assim? Né? Então, eu vejo muitos influencers, né? Até mesmo que são fechados com companhias aéreas, né, de viagem, né, nômade, essas coisas. E eles falam, né, vem pro país tal, não, vai pro país tal, que o país tal tá melhor agora. E é uma questão sim a se analisar. Eu acredito que todo mundo que queira realmente se mudar aqui do Brasil, né, queira viver sua vida em outro lugar, que tem total liberdade de fazer isso, deve pesquisar. Mas a questão toma cuidado com essas pessoas que tentam te vender como se outro país fosse um céu na terra, né? Toma cuidado com esse tipo de coisa, porque todo país tem seu problema. Estados Unidos, Canadá, entendeu? Japão, Austrália, todos eles têm seus problemas. A Europa também tem seus problemas, né? Qualquer um que esteja informado do que está acontecendo na Europa agora, principalmente com essa questão da guerra da Ucrânia, entende e consegue perceber dos problemas que tem acontecido lá, né? França, Alemanha, todos esses países. E claro, muitos podem falar, né? Mas os problemas que esses países passam não são comparáveis ao que o Brasil passa. E é verdade, a nível econômico não, mas é o nível social, né? E em outras coisas, né? Porque a gente fala do nosso país naquilo que a gente conhece dele. Mas os problemas que esses outros países enfrentam, que a gente por nunca tem enfrentado aqui, a gente não observa isso com importância, a gente só sabe disso quando a gente chega lá. É por isso que eu considero que é importante as pessoas saberem do que elas estão falando antes de começar a propagar qualquer informação na internet, né? E sobre essa questão de tentar vender como se outro país fosse um poço de perfeição, gente, isso é uma característica principalmente, né, até para nós que somos cristãos aqui, onde pega a questão da idolatria, que a pessoa ela acha que em outro país ele vai propiciar tudo para ela que ela não tem aqui. Gente, isso é tão furado quanto o cara ele querer ganhar cada vez mais e mais dinheiro para se sentir satisfeito. É a versão geográfica disso. Você nunca vai encontrar um país perfeito. Você nunca vai encontrar um país que seja excelente em todos os aspectos, senão todo mundo morava nele, certo? O que você tem que identificar, e eu tomo isso para mim também, né? Porque eu não sei se eu vou continuar a morar no meu país para sempre aqui no Brasil. Mas a questão é, qual país tem as características positivas e negativas que você suporta? Qual é o país que tem as características que você considera boas nele, importantes para a sua vida, para o estilo de vida que você quer assumir, e quais que você não considera assim, entendeu? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu mesmo considero que a nossa situação não está fácil, porém, diferente de muitas pessoas que acham que o Brasil não tem solução, eu não olho dessa maneira para a situação do nosso país. Porque eu sei que para muitos países que no passado, até há poucas décadas atrás, as pessoas falavam que não havia solução, esses países hoje em dia aí estão à frente de muitos outros. Países que antes eram pobríssimos agora estão crescendo, então não existe esse lance de país sem solução. Sempre tem como ficar pior, né? Nunca tem um fundo do poço, sempre tem como ficar pior, mas também sempre tem como melhorar e sempre tem como consertar aquilo que havia sido estragado. Entende? Então é só isso, eu queria compartilhar um pouco da minha visão, do meu pensamento a respeito dessas pessoas, desses influencers que falam a respeito do nosso país como se fosse uma coisa terrível, como se fosse o fim do mundo morar no Brasil, e falar com vocês que para tomarem cuidado com o que esses caras falam. Tudo bem? É isso, eu agradeço vocês por terem ouvido o meu vídeo mais uma vez. Se quiserem ter outros vídeos aqui no canal, eu peço que você se inscreva, dê like, compartilhe esse vídeo se te agradou, se você se sentiu mais informado com isso, e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau!